O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos sobre a arte na luta política. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Um momento muito marcante na nossa vida foi quando nós cantamos na posse do presidente Lula, que foram vários artistas do Brasil todo e alguns artistas aqui de Brasília. Nós cantamos no palco Elza Soares. Temos isso gravado no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir, @doacorde. Então esse foi assim, um momento bastante marcante na nossa carreira. Esperamos cantar de novo na próxima posse do presidente Lula, né? E a nossa postura é muito aberta e declarada. Nós sempre nos colocamos junto à luta dos trabalhadores. Nós tomamos muito cuidado, Maria, em não cantar coisas assim que seja o contrário do que a gente pensa, né? O contrário do que a gente faz, essa militância. E quando a letra também não traz nenhuma mensagem revolucionária. Então, a nossa postura faz com que essa mensagem sempre seja lembrada nas nossas músicas, nas nossas letras. A gente sempre procura manter sempre essa mensagem de luta, de militância e das coisas que a gente acredita. Isso a gente leva na nossa arte, na nossa música, nos nossos shows. Então nós temos, como eu falei, a gente tem, eu milito, né, na arte com dois grupos, que é o Do Acorde e o Grupo Merceditas. O Grupo Merceditas, ele começou em 2016, né, um grupo de mulheres que a gente resolveu homenagear Mercedes Sosa. Por quê? Porque Mercedes Sosa foi uma cantora assim, que muito influenciou o movimento Nueva Canción na América Latina, de onde participaram Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, né, na década de 60, e cujas letras tinham forte compromisso social. E aqui no Brasil, Geraldo Vandré, né, com as letras maravilhosas. E o projeto Graças à la Vida foi um espetáculo de teatro musical cujo texto foi do Hamilton Pereira, grande poeta aqui de Brasília, e onde nós evidenciamos a história da América Latina com canções aqui da América Latina também. E então foram dois trabalhos assim muito com as músicas latino-americanas muito em evidência, né? E nós acreditamos que as lutas pela autodeterminação e vida plena, tanto daqui da América Latina, quanto da Palestina, quanto do povo sarauí, e dos dos trabalhadores do mundo inteiro, eles têm a mesma luta.
Então, é a mesma luta, a mesma coisa. Então, em diversos lugares. Então, essa é a nossa luta, essa é a mensagem que a gente quer levar sempre no nosso trabalho. Este ano estamos fazendo, que inclusive vai ser realizado agora no sábado, dia 13, aqui na Praça Central do Paranoá, à tarde, o Arte Candanga, o Cerrado Canta. Então, que vai ser uma grande festa com muitos artistas, com música, com teatro, com brincadeiras infantis, tudo para homenagear o Cerrado, que é o lugar onde a gente vive. Então, inclusive, estão todos convidados, né? Pois é, as lideranças, né, direita e esquerda, elas reconhecem a importância do imaginário na disputa pela consciência das pessoas. Todo movimento de emancipação vitorioso na história da humanidade tem elementos muito fortes de cultura e arte. E nesse tempo que a gente vive, onde cada pessoa tem uma câmera no celular, a linguagem audiovisual ocupa um lugar super central nessa construção do imaginário, né? Por isso, a gente acredita que é essencial a militância cotidiana, sempre, toda hora, e muito firme, de nós, artistas de esquerda, né? Para a gente superar essas contradições que o capitalismo nos impõe. Então, é por isso que a gente usa muito essa questão do audiovisual. Eu vivi no Rio Grande do Sul e, na realidade, eu vivi pouco lá, porque eu saí pequena de lá, né? Aí vivi em São Paulo, Amazonas e Brasília. E, assim, a minha militância... bom, eu sempre trabalhei com música, sempre cantei, sempre estudei piano, canto e tal. Mas foi assim, a partir de 1993 que eu me filiei ao PT e que eu comecei realmente a fazer militância. E assim, por todos os lugares que eu passei, que eu fiz assim a militância mais em Amazonas e Brasília, por todos os lugares que eu passei, eu percebi que cada um tem a sua peculiaridade, né? As pessoas, a forma de militar e tal. Mas com as diferentes formas, com os diferentes sotaques. Mas, assim, a gente percebe que o inimigo das trabalhadoras e trabalhadores é sempre o mesmo, né? O capitalismo imperialista, e é contra isso que a gente faz essa luta, essa militância diária, constante. E é em cada povo, de cada lugar, né, que se desenvolve de maneira própria, né, cada um com as suas características, mas, ao mesmo tempo, essa nossa luta é universal. Eu quero lembrar as mulheres jovens e artistas que cada uma delas é uma trabalhadora. Eu sou uma trabalhadora, todas nós somos trabalhadoras. Portanto, a gente pertence à classe dos trabalhadores, né? A minha mensagem é de que nós precisamos cotidianamente, sempre, 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 renovar o nosso compromisso com a emancipação dessa classe que a gente pertence e fazer da nossa arte o nosso instrumento de luta, sempre, para esse fim, né? E é isso. E eu quero aproveitar agora, né, convidar as pessoas que querem conhecer, desejam conhecer o nosso trabalho mais a fundo, que a gente tem canal no YouTube, que a gente tem o Instagram, Facebook, e que o endereço é @doacorde, acorde com 2 Cs e no final. Quando a gente aproxima isso da escuta dos povos originários, né, das histórias, das cosmologias, a gente entender o teatro não como uma apropriação dessas cosmologias dos dos povos originários, mas como uma forma de abrir espaço para que essas histórias, essas narrativas, elas sejam reconhecidas e que elas possam ganhar outros espaços
além das fronteiras de território, da comunidade, né, das aldeias, para que elas façam com que outros povos, outras gentes, outras culturas conheçam, se reconheçam e entendam como que funcionam em determinada parte do país, como que determinados povos, por exemplo, entendem essa aproximação cosmológica, seja lá com barro, com Pai Genipapo, seja com Urucum, como que esses povos, eles veem, né, todos esses elementos e como eles se comunicam, né? Que são diversas formas de comunicação, diversas formas de crença. Então, quando a gente leva isso para o centro do estudo e leva o teatro também como um meio de disseminação, mas não como uma apropriação cosmológica, né? Mas como um espaço aberto de narrativas para que eles para que se possa criar uma narrativa própria, que é muito singular, né? O que eles querem contar com isso, como eles querem contar com isso, e assim rompendo um pouco não, bastante, né? Essa forma colonialista de trazer o teatro, de falar sobre outros povos que não sou eu, não é o meu, de falar com muito cuidado e respeito, né? Então, a gente, com a minha pesquisa da graduação também, que eu formei, licenciei em teatro recentemente também, eu venho trazendo esse estudo através do nosso grande artista, hoje encantado, Jair Erisbel, né? Como que a gente pode olhar essas narrativas, olhar essa arte, olhar essa forma de ver o mundo e jogar para o mundo, né? Jogar, o que que você vê com isso? O que você sente com isso? Tá próximo de você isso? O jeito de entender e olhar o barro, que foi o meu recorte de pesquisa, né? Foi com as ceramistas da Raposa 1, da comunidade Raposa 1, do território Raposa Serra do Sol. E aí, ali dentro de campo, eu encontrei diversas narrativas assim preciosíssimas e que a gente olhando assim com um jeito teatral, né, com uma perspectiva teatral, já são dramaturgias prontas, né, e lindíssimas, lindíssimas, que a gente quer muito que o resto do mundo, que o resto do Brasil, principalmente, conheça essas pessoas, essas entidades, esse território. E quando a gente faz teatro, a gente muda a nossa vida. A gente trabalha com confiança, com autoestima, né? Com reconhecimento. E quando você conta a sua história, a história da sua família, a história das suas crenças, o que seja, quando você fala de si, né? Você se liberta um pouco também. E se reconhece no outro. Quando o outro fala de si também, você que é plateia, você se reconhece no outro. Então, isso é uma troca muito importante, tanto para quem faz quanto para quem assiste. Então, e tanto para quem está aí nessa luta de levar para essas pessoas, né? A gente aprende sempre. Aprende quem faz, quem está no palco, quem executa, quem assiste, quem ilumina. A gente está sempre aprendendo, porque é sempre um desafio. Lidar com pessoas, lidar com histórias, é sempre um desafio de vida, esse desafio humano mesmo, né? Então, para mim, é muito importante o teatro como ferramenta mesmo de mudança social. A gente começa com uma mudança estrutural, né? Assim, das políticas culturais, nesse circuito de difusão também. E aí eu venho trazendo para o meio teatral que o custo amazônico ele é muito alto, né? Para a gente sair daqui da Amazônia e Roraima, então, que a gente está muito isolado geograficamente, a gente tem estradas de água, né? E para sair daqui
é muito dificultoso, a gente só sai de avião, a gente está interligado apenas por estrada, apenas para Manaus, para o Amazonas, né? Então, esse custo amazônico é muito alto. E aí eu falo assim, muito alto para a circulação e também para montagens dos espetáculos, né? Para a gente comprar um tecido, por exemplo, que em outro lugar a gente encontra por X, né? Aqui ele vai chegar a XX. Então as coisas são bem, as opções são reduzidas. Então para a gente chegar, né, nesse circuito onde, querendo ou não, o Nordeste ele tem uma maior facilidade, né, de furar um pouco essa bolha do eixo sul-sudeste, para a gente chegar nessa, sei lá, para se apresentar em outras capitais brasileiras, até mesmo no Norte, é um custo muito alto, né? Que muitas vezes a gente não é conhecido e reconhecido como produtores culturais aqui no Norte, para o resto do Brasil. E quando a gente chega, por exemplo, teve uma vez que a gente fez uma circulação pelo Sesc, o Sesc é um grande difusor, né? Eu acho que hoje em dia é um dos nossos maiores difusores. Aqui tem o projeto Amazônia... Amazônia... Ai, meu Deus, esqueci. Tem um projeto do Sesc que ele faz essa circulação do que a gente produz aqui no Norte. Todos os estados do Norte têm um representante e aí circula por toda essa Amazônia legal, né? E aí, Sesc Amazônia das Artes, meu Deus, o Sesc Amazônia das Artes. E isso é de extrema importância para a gente que faz cultura aqui no Norte, seja teatral, seja musical, seja literária, né? Que esse projeto, ele possibilita essa circulação de múltiplas linguagens artísticas pelo Norte do Brasil. E isso é de extrema importância para a gente conhecer o que outros estados produzem aqui, né? Então, quando vem uma apresentação, sei, do Acre, do Amapá, e eu consigo perceber o que está se produzindo lá, né? O que tem de bom acontecendo lá, e assim vice-versa, a gente gera uma conexão territorial amazônica muito importante, e através disso a gente pode, como uma válvula propulsora para o resto do Brasil, né? Mas que ainda assim é muito, muito, muito dificultoso. Então, a gente tem, através de políticas públicas nacionais, né, olhar para essa Amazônia, para esse custo amazônico, para essas pessoas que produzem cultura e arte aqui na Amazônia, olhar com uma visão mais delicada, né? Eu não vou poder dar o mesmo recurso que eu dou para o Sudeste, porque a gente sabe que ali a mobilidade é mais fluida que aqui no nosso território amazônico, né? Então a gente deve olhar para a Amazônia com muito mais cuidado. Isso, verbas públicas, né? A gente está falando de verbas, né? Para que a gente arrecade mais para cá, para que se olhe mais para o Norte, e entenda essa complexidade amazônica. É isso, eu gostaria muito que os políticos, que as políticas públicas sejam voltadas para o Norte com mais carinho. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.